Hoje, pessoal, vamos fazer então uma revisão sobre pré-cálculo. Vamos começar então do básico. O mais básico que podemos começar é o seguinte: operações de soma entre números. Já sabemos como fazer isso. 4 mais 4 igual a 8. O que pode ser difícil nessa situação? Nessa situação, o que pode ser difícil é se aparecer um sinal de subtração. Subtração, nós podemos fazer a mesma operação com a soma, só que em vez de somar, vamos diminuir. O que devemos tomar cuidado e que é a regra inicial, principal, que mais vai aparecer, a mais básica possível, quando nós tivermos um sinal de menos na frente de outro sinal de menos. Então, 4 menos menos 4, automaticamente esse sinal de menos será substituído por um sinal de mais. Então, 4 mais 4 igual a 8. Então, toda vez que tivermos um sinal de menos na frente de um outro sinal, seja ele de menos ou seja ele de mais, ele vai inverter esse sinal. Então, se tivermos um menos na frente de menos, vai virar mais. Essa é a regra mais básica que podemos iniciar. Agora vamos dar sequência a isso. Na próxima parte de operações que podemos relembrar é o quê? Operações com frações. Operações com frações nós temos soma, subtração, multiplicação e divisão. Temos essas 4 operações para fazermos com frações. Operações com soma. Primeira regra, para operações com soma funcionar, nós precisamos que o denominador entre eles sejam iguais. Se os denominadores forem iguais, nós simplesmente colocamos o denominador como fator comum para ambos e somamos os numeradores. Pronto. Essa operação com soma, quando nós temos os denominadores como iguais. Mas quando eles não forem iguais, o que acontece? Quando eles não forem iguais, nós precisamos encontrar um denominador em comum entre esses dois denominadores. Qual é o número em comum entre eles que tem próximo nas suas ambas tabuadas? Ou, de outra forma, como eu posso escrever esses dois números aqui? Bom, nós podemos simplesmente tirarmos o mínimo múltiplo comum entre eles. Uma forma mais fácil é multiplicar um pelo outro. Então, aqui nós vamos ter 1 vezes o outro igual a 8. 2 vezes 4 igual a 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vamos dividir e multiplicar. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1 daria 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 temos 2. Então, agora, nós simplesmente fazemos a soma. 6 dividido por 8. Realizamos, então, agora uma soma de números que tem os denominadores diferentes. Bom, quais são outras situações que podemos ter e qual vai ser as que mais vão aparecer? A que mais vão aparecer são essas aqui. São 1 meio menos 1, 1 meio mais 1. Bom, o que temos que imaginar então aqui no primeiro caso? No primeiro caso, nós precisamos imaginar que abaixo do 1, nós temos um outro número 1. Então, seguindo o procedimento que aprendemos anteriormente, temos que pensar no mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. Multiplicando ambos, nós temos 2. Agora, nós vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Vamos manter o sinal de menos. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos agora aqui que 1 meio menos 1 é igual a menos 1 meio. Temos aqui essa operação.
Agora vamos fazer o outro. O outro, em vez de ter o sinal de subtração, nós temos o sinal de soma. Então vamos seguir aqui o mesmo procedimento. Sabemos que abaixo do 1 tem o 1. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. E agora, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Sinal de mais, porque é a operação de mais. 2 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 deu 2. Então agora aqui temos 3 dividido por 2. Essa operação vai ser muito comum aparecer, principalmente em derivadas e integrais, que podem aparecer muito essas duas contas para nós estarmos fazendo. Vamos lá, vamos seguir. Vamos dar continuidade, então, pessoal, à nossa revisão sobre frações. Qual outra situação muito comum que pode nos aparecer? Pode aparecer o seguinte aqui. Para nós. 2, 1 meio. Vamos ver. Mais 1 terço. E vamos botar mais um termo aqui. 1 dividido por 5. Vamos extrapolar um pouco aqui. Quando temos 3 termos, a regra não muda. Precisamos, então, tirar o mínimo múltiplo comum entre todos eles. Como vai ficar? 3 vezes 2 vezes 5 vai dar 30. Agora, 30 dividido por 2 daria 15. 15 vezes 1, 15. Agora, 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 1 deu 10. Agora, 30 dividido por 15 dá 6. 6 vezes 1 daria 6. Temos aqui, então, o resultado de, vamos ver aqui, ó, 16, 15, 25, 31. 31 dividido por 30. Veja, temos aqui então esse resultado. Ok. Que outra coisa nós podemos enumerar antes de seguir para a nossa segunda operação? Podemos falar sobre simplificação de frações. Por exemplo, se nós temos 4 dividido por 2, isso é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Ok? Super fácil, né? E se nós invertermos, colocarmos aqui 2 dividido por 4, nós também vamos dividir ambos em cima e embaixo por 2. Nós vamos ter 1 sobre 2. Veja que, se fizermos este número na calculadora e esse número na calculadora, todos eles vão dar 0,5. Então, por que a gente simplifica? Vai escrever na forma mais irredutível possível, com os menores algoritmos possíveis, tá? Tem uma regra para fazer isso? Tem. Você pode seguir um certo procedimento. Que procedimento será esse? Será o seguinte: se os dois números forem par, você vai dividir ambos por 2. Então, se tivermos aqui 16 dividido por 6, ambos os números são pares? São. Então, você vai dividir ambos por 2 até não conseguir mais. Temos aqui 8 dividido por 3. Agora, é possível ainda dividir por 2? Os dois? Não, porque o 3 é ímpar e o 8 é par. Então, não temos. Então, nós poderíamos passar para o próximo número, que é o 3. Porém, o 8 não é dividido por 3. Então, acabou. Não temos mais o que fazer aqui. Vamos pegar agora um outro número. Vamos ver aqui um número 75 dividido por 3. Bom, 75 dividido por 3, o que nós temos aqui? Os dois números são ímpares, então nós vamos tentar por 3. Tentando aqui por 3, o que nós vamos encontrar?
75 é dividido por 3, sim, isso dá 25. E 3 dividido por 3 igual a 1. Então, encontramos aqui o valor, né? Essa forma aqui irredutível, se eu quiser escrever assim. Bom, vão ter outras opções? Vai sim. Né? Pode ser que primeiro você vai dividir por 2, depois vai dividir por 3, depois ambos vão ser divididos por 5. Assim, existe uma lógica nisso? Existe. Né? Você vai tentar primeiro por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 9 e assim por diante, tá? Porque todo número que é par, você já vai ser divisível por 2. Os outros meio que vão ser os números primos aqui, ou os números ímpares, nem todos os números ímpares, né? Conforme for aparecendo os múltiplos de 3, por exemplo, 9 não, né? 9 já é 3 também. Então, depois do 7, vai ser aqui, pode até ser o 11, depois 13 e tudo mais. Mas, quais são os mais importantes que eu vou aplicar? Esses 3 aqui, né? A gente vai tentar dividir eles por 2, por 3 e por 5. Né? Os outros não são tão comuns. Vai ser mais em casos especiais. Então, os 3 primeiros são os principais. Então, essa é a forma de simplificar. Agora vamos para a outra parte, que é a parte fazer a outra operação. Então, nós já vimos aqui a parte da soma, parte da subtração. Falta nós vermos agora a multiplicação e a divisão. Né? Falta vermos esses dois aqui. O que precisamos saber da multiplicação? A multiplicação é o mais simples entre eles. Então, quando tivermos aqui, por exemplo, essa multiplicação de fração, vamos multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Simples assim, não tem mistério. O único passo que vamos ter que fazer depois é, se precisarmos, simplificar. Veja que temos aqui um 3 dividido por 12. Podemos simplificar isso? Ambos são divisíveis por 3. Então, isso vai nos resultar no quê? 1 dividido por 4. Pronto, acabamos. Então, quando estamos fazendo a multiplicação, raramente não vamos precisar simplificar. Então, possivelmente, depois de fazer a multiplicação, vamos fazer aqui a simplificação. Ok. O que eu não posso me confundir é que o quê? Quando eu tiver uma fração multiplicada por um número qualquer, eu tenho que imaginar que, mesmo ele não sendo um número inteiro, eu tenho que imaginar que tem o número 1 aqui embaixo. E a operação ocorre normalmente, tá? Sem neuras. Né? Não tem nenhuma pegadinha. É isso aí mesmo. E agora vamos para a operação de divisão. A operação de divisão ela pode se apresentar de algumas maneiras, né? A primeira maneira que ela pode se apresentar é nessa aqui. Como é o procedimento? O procedimento é o seguinte: vamos repetir a primeira fração e inverter a segunda. E vamos ter o operador de multiplicação entre eles. Então, nós transformamos a divisão numa multiplicação e pronto. Realizamos aqui a operação de multiplicação. Realizando a operação de multiplicação, nós vamos ter aqui 2 dividido por 6, que ainda pode ser simplificado. 2 dividido por 6, divide ambos por 2, vai dar 1 sobre 3. Pronto. Essa é a primeira operação aqui com divisão, para relembrarmos a nota, né? O procedimento. Agora, o que pode acontecer muito? O que pode acontecer muito é ele ser apresentado de uma outra forma. Nessa aqui, por exemplo, esse dividido por 3. Vamos deixar aqui o número 3. Bom, eu estou dividindo agora uma fração por um número inteiro. O procedimento é o mesmo, mas o que eu preciso imaginar?
Eu preciso imaginar e completar que abaixo do 3 nós temos um número, o 1. Pronto. Agora podemos fazer a operação. Aonde o quê? Reescrevendo isso aqui, nós temos 2 terços dividido por 3, 1. Invertendo agora, nós vamos ter 2 terços vezes 3, 1. Eu tenho 3 embaixo e em cima, podemos simplificar de uma forma bem simples. Então, agora temos aqui o 2, dividido por 1, né? Fechamos aqui, então, esse procedimento. Eu tenho que tomar muito cuidado quando tiver um número inteiro dividido uma fração. Eu tenho o número 1 embaixo e ele passa para cima, invertendo a hora que fizer a multiplicação, tá? O que podemos trazer ainda, então, de revisão na parte de multiplicação de fração ou na parte de fazer essas operações? Alguns macetes ou algumas coisas de atenção de cálculo que podemos prever para facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando estivermos trabalhando com números maiores, que vão demandar uma operação de multiplicação um pouco mais trabalhosa e demorada. Por exemplo, 12 dividido aqui por 5. Vamos botar um número aqui. Vamos multiplicar esse número por um outro número, 15, dividido por, vamos pensar aqui num número maior, 8. Bom, se nós formos fazer então essa multiplicação, como nós faríamos, né? A parte de baixo é simples, 5 vezes 8 daria aqui 40, e a parte de cima vai demorar um pouquinho mais para a gente calcular. Então, a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, para não dar esse branco na hora de ficar multiplicando 12 vezes 15. O que eu posso tentar? A primeira coisa é tentar simplificar eles. Esse com esse e esse com esse aqui. 12 e 5, eu consigo simplificar? Os dois são pares? Não, não são. Então, eu não consigo simplificar, né? Por 2. E também, ambos não têm um divisor em comum. A mesma coisa para o 15 e 8. Não tem, né? Porém, a gente pode fazer a seguinte transformação. Veja que aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um número par. Se eu inverter a ordem desses dois, não vai mudar o resultado. E se eu inverter esse com esse, também não vai mudar o resultado. Então, nós podemos reescrever, como temos pares no cruzado, ímpares no cruzado, uma tentativa é inverter eles. Inverter não, é trocar eles de posição. Então, vamos botar aqui 15 dividido por 5 vezes 12 dividido por 8. Pronto. Agora o que nós podemos pensar? Opa, 15 dividido por 3, consigo resolver? Consigo. Não precisa nem simplificar. Os dois são divisíveis aqui por 5, né? Então, vamos ter 3 dividido por 1 aqui. Multiplicando por... Agora, o 8 e o 12. Como nós podemos simplificar ele? Podemos simplificar por 2 ou podemos até já pegar e simplificar por 4 também. 4 acho que vai dar, vamos tentar por 4. Por 4, 12 dividido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 daria 2. Pronto. Agora a gente consegue fazer uma operação de cabeça, ou de forma mais natural e mais direta. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 1 vezes 2, igual a 2. Então, temos aqui 9 dividido por 2. Então, quando temos uma operação de multiplicação com números mais elevados, em que não conseguimos simplificar de forma direta, podemos verificar a possibilidade de trocar entre eles de posição, para depois sim tentar fazer uma simplificação e a nossa multiplicação ficar muito mais fácil de ser realizada. Agora, pessoal, vamos aumentar um pouco a dificuldade. Vamos elevar o nível.
Vamos falar de potências. Temos aqui o número 2 elevado a 2. Bom, como resolvemos isso? Se nós precisarmos transformar esta potência em um número, isso representa que a base vai ser multiplicado por ela mesma a quantidade de vezes que tem no expoente. 2 vezes 2, isso igual a 4. Agora, então, pessoal, vamos aumentar um pouco o nível, elevando um pouco a dificuldade. Vamos falar sobre potências. Vamos falar sobre a operação de multiplicação entre potências e a divisão entre potências. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Primeiro, da multiplicação. Vamos pegar, então, o nosso número 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. E vamos fazer aqui essa conta. O erro mais comum que acontece é o quê? É multiplicarmos eles e colocarmos aqui 2 elevado a 8. Isso está errado. Não está certo isso. O que nos diz a regra de operação de multiplicação entre potências? Bases iguais, somamos os expoentes. Então, 4 mais 2. Aqui, isso vai nos dar 2 elevado a 6. Vamos tirar a prova real agora aqui, então. 2 elevado a 4, nós vamos ter aqui 16. Tá? 2 elevado a 2, nós vamos ter 4. 4 vezes 16, vamos ter aqui 64. Agora, quanto que é 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nós sabemos que 2 elevado à terceira é 8. 8 vezes 8 igual a 64. Então, check. É isso aí mesmo. Então, a operação de multiplicação entre potências, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Agora vamos fazer outra operação, a operação de divisão. Se na operação de multiplicação nós somamos os expoentes, na operação de divisão nós vamos subtrair os expoentes. De uma forma mais lógica. Então vamos repetir a base, 4 menos 2. Vamos ter aqui 2 elevado a 2. Vamos tirar novamente a prova real. 2 elevado na quarta é 16, 2 elevado na 2 é 4, 16 dividido por 4 igual a 4. Agora, 2 elevado na 2 igual a 4. Então, check, deu certo. Agora, o que porventura pode nos aparecer que é bem interessante? Se vocês prestarem bem atenção, a operação de divisão ela pode ser reescrita da seguinte forma. Nós podemos reescrever a operação de multiplicação sendo de divisão, sendo uma operação de multiplicação, invertendo o sinal da segunda. Então nós vamos ter aqui 2 elevado na quarta, 2 elevado na menos 2. Veja que apareceu agora um sinal negativo aqui e trocamos o sinal de divisão por multiplicação. Vai dar o mesmo resultado? Vamos ver aqui. Quando é multiplicação, somamos os expoentes. Repetimos a base, somos os expoentes. 4 menos 2 igual a 2. Né? Igual como deu aqui em cima, nosso resultado. Por que isso é importante? Por que agora eu introduzi o menos no expoente? O menos no expoente vai nos significar que ele originalmente ele está embaixo. Ou seja, ele é um denominador. É isso que ele vai querer nos dizer. Vamos trabalhar só com esse expoente negativo agora. Como a gente pode representar? Como a gente pode trabalhar aqui um pouco com ele? Vamos dizer que nós temos 1 meio elevado 1 dividido por 2 elevado ao quadrado. Né? Que maneiras nós podemos representar então esse número? Este número é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Isso vai nos facilitar muito durante cálculos, porque nós vamos ter que passar o número para cima e depois fazermos as operações. E fazer a operação de multiplicação é muito mais simples do que ficar pensando na divisão. Né? Então vão ter situações que o número vai estar embaixo e precisamos passar para cima. Como nós precisamos ele para cima? Colocando o sinal negativo. Tá? Vamos ver aqui um outro número. Bom, aqui podemos brincar um pouquinho, né? Vamos botar aqui 3 elevado na 10. Aqui, né? Isso nós podemos representar sendo o quê? 5 vezes 3 na menos 10. Pronto. Podemos fazer a multiplicação aqui? Não, porque as bases são diferentes, né? Aqui é o número 1 e lá aqui é o 5 e lá é o 3. Simplesmente assim, tá? Então, qual que é a introdução da informação nova que estamos falando aqui? O sinal negativo no expoente significa que o número, originalmente, ele era um denominador. Ele estava abaixo da fração. É isso que representa, tá? Ok, agora vamos dar mais um passo. Vamos falar sobre frações
E por que elas são importantes a gente ter falado, a gente ter falado sobre ela depois das potências. Vamos lá. Quais são as raízes, né? Eu falei outra coisa, mas vamos falar sobre raízes. Quais são as raízes que mais vão aparecer? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Essas são as raízes que mais vão aparecer durante todo o curso aí de cálculo que você pode estar fazendo. Quem mais vai aparecer? Essa aqui, depois essa e depois essa aqui. Essa aqui aparece mais em engenharia elétrica, e essa aqui talvez apareça mais em álgebra, que seja. Né? Então, o que nós precisamos entender aqui na nossa raiz? Primeira coisa, operação de soma. Somar raízes, eu posso apenas somar raízes que têm o mesmo valor. Ou seja, nós vamos colocar ela em evidência, seja aqui, vamos dizer aqui, ó, 4 raiz de 2 mais uma raiz de 2, nós vamos ter o que aqui? Vamos colocar raiz de 2 em evidência e vamos somar a parte de fora. 1 mais 4 igual a 5. Então, a operação de soma, eu só posso somar raízes que são iguais e através colocar o fator em evidência, conseguimos colocar aqui. Agora, quando a gente vai falar sobre multiplicação, o que podemos fazer? Podemos multiplicar as raízes. Né? Podemos colocar a multiplicação dentro da raiz. 3 vezes 2 igual a raiz de 6. E a mesma coisa para divisão. Quando nós tivermos aqui raiz de 5 dividido por raiz de 5, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma raiz dividido por os dois números dentro da raiz. Aqui vamos ter, então, a raiz de 1. Tá? Pronto. Essas são as operações mais básicas aqui com raízes. Agora vamos linkar, então, a raiz com as potências. Como é que vamos linkar as raízes com as potências? Eu preciso lembrar que, por definição, quando nós temos aqui uma raiz, o expoente da nossa raiz de 2, ele não colocamos por convenção, mas aqui tem o número 1. E como é uma raiz quadrada, toda vida que for uma raiz quadrada, nós não colocamos, mas tem um 2 invisível aqui. Quando for uma raiz cúbica ou uma raiz quádrupla, que seja raiz cúbica, né, vão aparecer os números aqui. Quando não for, é 2. Quando aqui não tiver nada, é 1. Como nós podemos reescrever a fração? A raiz, da seguinte forma. O expoente que está elevando o 2, ele permanece. Então, repetimos o 2, repetimos o 1. E a parte que está de fora vem para baixo, dividindo. Então, nós podemos reescrever uma raiz em forma de potência. E toda vez que for uma fração, o expoente for uma fração, isso quer dizer que é uma raiz. Então, como representar aqui a segunda? A segunda vai ser fácil, né? Vamos repetir a base, que é 2. O número de cima permanece. E vamos botar o traço, que vai representar a raiz. E vamos colocar o 3, que é a parte de fora. Pronto. Representamos aqui. O que pode acontecer, então? Isso vai nos facilitar muito quando nós tivermos a seguinte situação. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Quer dizer, vamos botar aqui vamos usar o mesmo número, né? 2 elevado a 2 e 3. Bom, como vamos fazer isso então? Vamos lá, vamos transformar em potências e vamos fazer a multiplicação. Agora vamos fazer aqui a operação de multiplicação. Temos aqui a raiz de 2 multiplicando a raiz de 2 elevado a 2 e vamos ter o 3 aqui em cima. Né? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é reescrevê-los, então, em forma de potência. Como é que ficaria aqui? Forma de potência ficaria o 2 elevado na 1/2 vezes 2 elevado na 2/3. Isso vai nos dar o que agora aqui? Nós vamos manter a base e somar os expoentes. Mantém a base, temos aqui 1/2 mais 2 dividido por 3. Então, agora nós precisamos fazer o mínimo múltiplo comum, como não são os mesmos denominadores, e fazer a conta. Né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, e agora 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 daria 4. Então, nós temos aqui 7 dividido por 6. Então, nosso resultado é 2 elevado na 7 dividido por 6. Ou, podemos escrever ele sendo como 2 raiz de 7 na sexta. Né? Não sei nem como falar aqui na sexta. Né? Vamos pegar aqui, então, raiz de 2, vamos só colocar assim, dividido por raiz de 2, vamos botar agora aqui um 3 e um 4 aqui. Pronto. Primeiro passo, passo número 1, reescrever em forma de potência. Então vamos lá, vamos reescrever em forma de potência. Eu escrevi assim, mas a gente poderia escrever de outra forma, né? Para ficar mais simples ainda. Vamos colocar aqui raiz de 2, 3 e 4. Pronto. Então o primeiro passo é reescrever a parte de cima e a parte de baixo em forma de potência. Vamos lá. 2 elevado na 1/2. Agora a parte de baixo. Eu tinha colocado 3 antes. Agora a parte de baixo, como é que fica? Ficaria 2
elevado ao quê? A 3 dividido por 4. Agora, o que precisamos fazer? Precisamos pegar este número de baixo e teletransportarmos ele para cima, né? Como é que ficaria? 2, 1/2, vezes, quando ele vai para cima, ele vai multiplicando, 2, e vai aparecer o sinal negativo aqui. Pronto. Agora, sabemos aqui como resolver. Vamos manter a base e vamos somar os expoentes. 2 menos 1/4, menos 3 dividido por 4. Quanto que vai dar isso? Precisamos tirar o mínimo múltiplo comum entre ambos, vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 4. Agora, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3 daria menos 6. Então, temos aqui um resultado de menos 2 dividido por 8. Podemos ainda simplificar, sendo um menos 1/4. Encontramos, então, aqui o resultado, menos 1/4. Fazendo aqui um exemplo completo. Para finalizarmos, então, a nossa primeira etapa, o que nós vamos falar agora? Nós vamos substituir, então, nossas potências por uma variável, a x. E vamos começar a falar dos polinômios. E vamos desmistificá-los, né? Para não nos atrapalhar aqui. Ok, vamos lá. Operação entre polinômios. O que vai acontecer agora? Nossa base vai ser um x. Então, nós podemos fazer a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. Tudo isso com polinômios. Easy, 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 e depois aqui pode ser um pouco mais complicado, né? Esse aqui vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então, simplificando, vai ser essa parte. Bom, quando a gente for falar de soma e subtração, eu só posso somar os polinômios que têm o mesmo expoente. Isso vai ser muito interessante. Então, se nós tivermos aqui um polinômio x² mais x, mais, vamos fazer aqui uma soma de 2x² menos 3x menos 5, e vamos fazer aqui a soma. O que nós precisamos observar, então? Olhar, eu só posso somar quem tem o mesmo expoente. Aqui tem o expoente 2, aqui tem o expoente 2. Então, vamos lá. x² mais 2x². Agora, vamos para o segundo termo. O segundo termo vai ser aqui, mais x menos, porque aqui tem um mais, aqui tem um menos 3x. Agora, vamos para o último número. Ele está sozinho aqui, né? Então, ele não vai fazer nada com ninguém. Agora eu tenho uma banana com mais 2 bananas, vai dar 3x². Agora aqui do outro lado, nós temos x menos 3x, nós vamos ficar então com um número negativo, vai dar 2. Menos, vamos pegar aqui outra cor, menos 2x. E o menos 5 não tem ninguém para trabalhar com ele, então ele vai ficar sozinho. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou fazer soma ou subtração de polinômios? Eu só posso somar quando eles têm o mesmo expoente. Bom, somar? Sim. Outra coisa que a gente pode fazer quando eles têm expoentes negativos é simplificar, mas isso é uma outra operação. Por exemplo, aqui nós temos essa expressão, vamos continuar a partir dela para trabalharmos aqui um pouco. Temos aqui, eu apaguei aqui, um ruim aqui no quadrinho que não dá para dar o Ctrl Z, né? Mas aqui a gente tem o quê? É 3, né? 3x². Ok. 3x² menos 2x menos 5. Se nós quisermos aqui reescrever essa expressão, só que de outra forma, um pouco mais simplificada. Como podemos fazer isso? Podemos entender se temos componentes para colocarmos em evidência. Bom, eu percebo que aqui tem um x e aqui tem um x. Então, nesses dois termos, eu consigo colocar um desses termos em comum em evidência. Como ficaria? O termo que é em comum eu coloco em evidência. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho 2x. A gente pode reescrever o x² sendo o quê? Sendo do 3 vezes x. Então, aqui eu tenho um x, aqui eu tenho outro x. Então, como eu tenho os termos dos dois lados, podemos colocar um deles em evidência. X, abre parênteses, e agora eu coloco o que sobrou. O que sobrou? Sobrou isso aqui e sobrou isso aqui. 3x menos 2. Pronto. E o resto, e com menos 5? Com menos 5, a gente continua carregando ele para sempre. Né? Então, essa é outra forma que eu posso estar reescrevendo. Mas eu nunca vou poder somar esses dois termos. Se nós fizermos aqui a distributiva e retornarmos, nós vamos voltar à condição original. Tá? Então, a operação de soma e subtração, ela é simples. E veja que a operação de simplificar, ela vai estar presente em todas. E a operação de multiplicação também, meio que vai aparecer aqui em todas. Agora vamos falar da operação de multiplicação entre polinômios. Vamos olhar aqui, vamos botar aqui x² mais x. Vamos multiplicar isso por uma outra expressão. Vamos dificultar aqui. X na terceira, vamos colocar um menos. O menos x². Pronto. Como vamos fazer essa operação agora?
ela vai ser, vamos utilizar o que nós aprendemos com multiplicação de polinômio. Então, como vai ser? Vamos utilizar aqui a distributiva. Vai ficar esse vezes esse vezes esse. Então, quanto que é x ao quadrado vezes x na terceira? X ao quadrado vezes x na terceira. Vamos fazer aqui no canto. Mesma base, somos expoentes, x na quinta. Quanto que é x ao quadrado vezes x ao quadrado? X ao quadrado vezes x ao quadrado. X na quarta, somos expoentes. Pronto, fizemos a primeira parte. Agora vamos fazer a segunda. Esse vezes esse vezes esse. Quer dizer, eu fiz aqui o contrário, né? É esse aqui, que multiplica os dois. As duas linhas saem do nosso x. Esse aqui é até mais fácil, né? Ó, x vezes x na terceira vai dar x na quarta. Agora, x vezes menos x na segunda vai dar o que aqui? O sinal de menos vai permanecer, porque o da frente vai multiplicar o da frente, e o x vezes x ao quadrado vai dar x na terceira. Pronto, agora nós precisamos somar todos esses termos. Como vai ficar isso? Vai ficar assim, x na quinta mais x na quarta, mais x na quarta, menos x na terceira. Agora, usando a regra de soma de polinômios, podemos somar os termos que têm o mesmo expoente. Então vai ficar o que aqui? X na quinta mais, como tem uma banana mais uma banana, dá duas bananas. 2x na quarta menos x na terceira. Pronto, realizamos aqui uma multiplicação entre polinômios. O que eu preciso tomar muito cuidado? Com os sinais e não esquecer que nós realizamos a soma entre as potências e não uma multiplicação. Tá? Toma muito cuidado com isso. Se fosse realizar a multiplicação, ó, aqui ia dar 6. A soma dá 5. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora nós vamos falar sobre a divisão de polinômios. A divisão de polinômios nós vamos precisar dividir em 3 etapas, em 3 situações que nós vamos trabalhar. Então, divisão de polinômio. A primeira tipo de divisão de polinômio é quando nós podemos fazer a divisão de polinômio através de simplificação ou de produtos notáveis. E aí a gente vai ver aqui o que é um produto notável, ou os principais. O segundo, quando nós temos uma divisão com resto igual a zero, e quando nós temos uma divisão que é um resto diferente de zero. Então, quando vamos fazer uma divisão de polinômio, pode acontecer essas 3 situações. Poder simplificar por produto notável, por colocar em evidência. Ter uma divisão que vai dar o resto zero, e ter uma divisão que não vai dar um resto zero. Vamos primeiro para o primeiro caso. Vamos entender o que é um produto notável. Um produto notável, existem algumas regrinhas. O principal dele, que mais vai aparecer, ele diz que A mais B, seja isso valores de x e números, vezes A mais B. Se realizarmos aqui, então, a distributiva, quanto que isso vai dar? Isso vai nos dar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Essa é uma fórmula, então, que toda vida que tivermos, então, nesse formato, podemos simplificar, já utilizar esse formato aqui. E vice-versa, um pelo outro. Geralmente nós vamos ter isso aqui e vamos reconhecer e colocar esse formato aqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar um número aqui. Vamos escrever aqui 4 mais, vamos ver aqui, vamos colocar aqui vamos ver aqui, 4. Vamos ver aqui se isso vai dar certo. X mais x ao quadrado, tá? Podia ser o contrário também, né? X ao quadrado mais 4x mais 4. Não. X ao quadrado mais 4x mais 4. Bom, temos aqui então esse número. Podemos escrever ele em forma de produto notável? Precisamos testar se a fórmula cabe a ele. Então nós podemos encontrar quem é o A e quem é o B e encontrar se ele vai estar naquele formato. Vamos colocar o formato aqui em cima. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então nós temos aqui, nós podemos identificar que o A é igual a x, o B igual a 2, raiz de 4 é 2, e agora precisamos testar o termo do meio. O termo do meio precisa ser 2 vezes A vezes B. Isso vai dar 4x, ou seja, fechou, bateu. Então nós podemos reescrever, então, o nosso polinômio em forma de produto notável, como A mais B vezes A mais B. X mais 2 vezes x mais 2. Assim, esse formato. Por que isso vai ser útil? Agora vamos ver uma aplicação disso, então.
Pode aparecer alguma situação em que nós podemos ter aqui, então, x ao quadrado mais 4x mais 4, tudo isso dividido por x mais 2. Bom, uma forma mais fácil, digamos, mais fácil não, né? Mas uma forma mais simplificada de poder fazer é verificar se o termo de cima é um produto notável, coisa que nós já provamos que ele é. Então podemos reescrever a parte de cima como sendo o quê? Como sendo x mais 2 vezes x mais 2. E na parte de baixo, veja que legal. Na parte de baixo nós temos um termo que é igual ao termo de cima. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar o termo da parte de cima com o termo na parte de baixo. E eu só posso fazer isso quando nós temos a divisão e os termos de cima estão se multiplicando. Então, nós temos que o resultado dessa divisão é igual a x mais 2. Pronto. Temos aqui a nossa divisão de polinômio feita através de simplificação por polinômio. Por produto notável, né? Por produto notável. Agora vamos fazer então a parte de divisão de polinômio que vai nos dar um resto zero. Vamos pegar aqui então, vamos pegar um x ao quadrado mais x e vamos fazer essa divisão por x primeiro. Bom, uma das formas de fazer isso é a gente pode pensar matematicamente de que o quê? Nós podemos colocar o x da parte de cima em evidência e simplificar com o x de baixo. Como fazer isso? Temos x aqui, a parte do lado de cá é x vezes x, mais x dividido por x. Então isso pode ser escrito como x vezes x mais 1. Dividido por x. Veja que eu só posso simplificar quando eu tenho um sinal de multiplicação. Então, como esse está multiplicando aquele e esse está dividindo, podemos simplificar. Encontramos aqui, então, o x mais 1. Essa é uma das formas, então, de se fazer. Ou outra forma de se fazer é fazer utilizando a divisão. Realmente fazendo uma divisão. Como vai ser isso? Vai ser assim. Vamos colocar dentro do coxo, exatamente como a gente faz a divisão lá no primário, né? Colocamos o x aqui em cima. Então aqui a gente já entendeu que o resultado ia dar x mais 1. Né? Então vamos rever se isso aqui é realmente verdade através aqui dos colchetes. Como vamos fazer isso? Que número que multiplicado por x dá x ao quadrado? X. Então x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Eu coloco para cá com um sinal negativo. Então agora eu faço a subtração, esse termo vai dar zero, vai sobrar só o x aqui desse lado. Bom, agora o que multiplicado por x vai dar x? Coloco mais 1. 1 vezes x daria x, inverte o sinal para subtrair, igual a zero, resto zero. Então a nossa divisão deu x mais 1, que bate com como a gente fez aqui a simplificação. Agora o que pode gerar muita dúvida e muito comentário. Um comentário não, né? Pode dificultar. Quando eu tenho dois termos aqui, o que muda dentro da chave? Ou aqui embaixo, né? Vamos mudar aqui um pouquinho e vamos colocar agora o número 1 aqui, para ficar bem fácil. A gente já sabe que esse resultado vai dar x. Então vamos lá. Nós temos aqui x ao quadrado mais x dividido por x mais 1. Como fazer isso? É o mesmo procedimento. Eu sempre vou olhar o primeiro termo tentando anular o primeiro termo. Então o que multiplicado por x vai dar x ao quadrado? X. Só que agora, em vez de multiplicar só esse, eu multiplico o outro também. Então a gente coloca aqui para subtrair, né? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 daria x. Aqui. Agora a gente faz a subtração. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. X menos x também dá zero. Então fechou. Zero aqui. Nosso resultado, x. Essa então é uma divisão com o resto zero. Feita assim desse termo. Ah, mas se tiver mais termos aqui e se tiver mais elementos aqui? Você continua. Conforme vai continuando, vai somando aqui os termos. Tá? E aqui temos o nosso resultado. Essa, então, é a divisão de polinômio. Existem outros métodos para se fazer. Existe o método de Ruffini também, mas eu não vou demonstrá-lo aqui agora. Tá? Vamos focar só nesse procedimento, que ele é mais genérico e ele pode ser aplicado em todos. Quando que pode ser útil outros métodos? Quando você tiver um polinômio talvez muito extenso e você achar que ele é mais viável daquela forma. Tá? Agora vamos fazer aqui com o resto diferente de zero. Tá? Como vai ser? Em vez de dar um número, uma parte nós vamos conseguir dividir e a outra parte não. Então vamos colocar aqui um outro polinômio. X ao quadrado mais x mais 10. Vamos colocar um termo aqui. Dividido por, aqui podemos usar um pouco a criatividade. Vou colocar um número aqui que eu imagino que não vai dar um resto positivo. Quer dizer, dar um resto certo, né? Vamos colocar aqui dividido por x menos 3. Então vamos lá. Vamos começar a nossa divisão. Vamos escolher o primeiro termo. O que é multiplicado por x dá x ao quadrado? X. Então x vezes x, x ao quadrado. Negativo, né? Que ele vem subtraindo para cá. E agora nós precisamos fazer isso com outro elemento da chave também. X vezes menos 3, menos na subtração, vai ficar mais. Pronto, colocamos para cá.
O que a gente faz agora? Faz a subtração aqui, apenas com os elementos coerentes. Esse com esse vai dar 0, esse com esse vai dar 4x, mais 10. Não tem ninguém para somar, fica aqui. Agora, o que é multiplicado por x vai dar 4. Nós temos aqui o 4, né? Então, podemos multiplicar por 4. 4 vezes x, menos 4x. 4 vezes 3, menos 12, mais 12. Agora, vamos fazer, então, aqui a subtração. Esse com esse vai dar 0, e aqui vai dar 22. O termo 22, tem algum número que eu consigo multiplicar por x que vai dar 22? Não tem. Então, acabamos por aqui. O resto é igual a 22. Como reescrever agora o nosso polinômio? Vamos reescrever ele da seguinte forma. O que nós temos? Nós temos que... a gente já sabe que deu 22, né? Deixa eu anotar aqui. Vamos liberar aqui espaço. Então, o que nós temos aqui inicialmente? Nós temos que x² mais x mais 10 dividido por x mais 4. Beleza. O que a gente conseguiu fazer? Nós conseguimos fazer que... Quer dizer, esse aqui é o resultado, né? Aqui é x menos 3. X menos 3. Perfeito. O que nós conseguimos fazer, então? Uma parcela nós conseguimos fazer, que deu esse resultado. Então, nós reescrevemos esse resultado sendo x mais 4. Colocamos o resultado da chave. Mais o quê? O resto, que é 22, dividindo ainda por x menos 3, que é a parcela que a gente não conseguiu dividir. Então, como é que a gente reescreve agora? Em vez de ficar o resultado só o número que está abaixo da chave, fica o quê? O resto dividido ainda pelo que falta dividir, né? Pronto, acabamos. Essa é uma operação, então, de divisão de polinômio em que o resto não é zero.